Não pode ser, quando começou a pandemia da Covid não me deixei vacinar para que os chips 5G não pudessem entrar no meu corpo e roubar o líquido dos meus joelhos. Sentia que tinha ganhado do sistema, mas agora no colégio dos meus filhos os vacinaram sem o meu consentimento, só porque o pai deles disse que sim. Desde o início daquela suposta crise sanitária global, eu percebi o que 99% da população cega teimava em ignorar. As tais vacinas nunca foram pensadas para proteger ninguém de vírus algum, mas sim para introduzir microchips magnéticos capazes de interagir com antenas de quinta geração. O objetivo final dessa arquitetura corporativa sempre foi muito claro para mim: drenar gradualmente o líquido sinovial das nossas articulações para revender em mercados industriais de altíssimo valor. Enquanto o mundo inteiro corria para os postos de saúde como gado adestrado, eu mantive minha postura firme e recusei qualquer picada. Eu sabia perfeitamente que preservei a integridade dos meus joelhos graças à minha lucidez e recusa em me curvar ao sistema. Dentro da minha própria casa, estabeleci um protocolo de segurança biológica extremamente severo para impedir que ondas magnéticas invisíveis afetassem nossa rotina. Instalei filtros especiais nas tomadas. Proibi terminantemente a entrada de certos aparelhos eletrônicos e criei uma rotina rígida de higienização celular para toda a família. Minha intenção sempre foi blindar meus 2 filhos pequenos contra a poluição invisível que os grandes conglomerados emitem diariamente. Eu gastava horas organizando barricadas de neutralização e monitorando a frequência dos aparelhos dos vizinhos. Para mim, proteger o corpo dos meus filhos era uma missão sagrada que exigia vigilância ininterrupta 24 horas por dia. Lamentavelmente, o Luiz, meu ex-marido, jamais teve a estrutura mental ou o discernimento necessário para compreender a gravidade do cenário em que vivemos. Em vez de estudar os relatórios independentes que eu imprimia e deixava sobre a mesa da cozinha, ele preferia rir das minhas medidas de contenção. Ele dizia abertamente que as minhas regras de segurança biológica não passavam de loucura e paranoia sem fundamento. Essa limitação cognitiva dele acabou deteriorando nosso casamento até que ele usou minha prudência como pretexto para solicitar a separação. Ele preferiu me abandonar na linha de frente do que aceitar a responsabilidade de proteger o futuro biológico dos nossos próprios filhos. Mesmo após o divórcio e a separação de corpos, eu não reduzi 1 milímetro da minha vigilância sobre a saúde física dos meus meninos. A guarda compartilhada me obrigava a entregar as crianças ao Luiz em fins de semana alternados, o que sempre me causava crises intensas de ansiedade. Eu sabia que a casa dele era um ambiente totalmente vulnerável, sem qualquer tipo de proteção contra radiação ou controle de contaminação. Cada vez que os meninos retornavam para o meu lar, eu realizava uma inspeção detalhada em suas juntas e articulações. Qualquer estalo articular mais alto era motivo suficiente para eu entrar em estado de alerta máximo. A minha maior preocupação sempre foi a preservação do fluido articular das crianças antes que elas completassem 10 anos de idade. Nessa faixa etária, a perda do líquido sinovial causaria um desgaste irreversível na cartilagem, deixando meus filhos sem qualquer amortecimento nos joelhos antes do início da adolescência. O sistema sabe perfeitamente disso e busca atingir os corpos jovens exatamente para garantir uma dependência crônica de próteses mecânicas no futuro. Eu repeti essa explicação exaustivamente para o Luiz, mas ele respondia apenas revirando os olhos e mudando de assunto. Fiquei sozinha com a responsabilidade de impedir que uma tragédia motora devastasse a vida dos meus meninos. Na semana passada, contudo, a atitude do Luiz durante a entrega das crianças acendeu todos os meus alarmes internos. Ele costumava ser agressivo e impaciente ao me devolver os meninos no domingo à tarde, mas dessa vez ele parecia estranhamente calmo e sereno. Aquela tranquilidade artificial me pareceu um sinal claro de que algo de muito errado havia sido arquitetado pelas minhas costas. Ele nem sequer discutiu sobre os horários de recolhimento e foi embora rapidamente sem olhar nos meus olhos. Fiquei parada na porta de casa sentindo uma pontada de desconfiança que me fez tremer dos pés à cabeça. Assim que entramos na sala, voltei meu olhar clínico para a movimentação corporal do meu filho mais novo. Notei imediatamente uma rigidez fora do comum em sua caminhada, como se a flexibilidade natural da dobra das pernas dele estivesse severamente comprometida. Ele tentava disfarçar enquanto corria para o quarto, mas os meus olhos treinados perceberam a perda evidente de amplitude articular. Era a confirmação visual de que o amortecimento natural do corpo dele estava sob ataque recente. Meu coração disparou ao perceber que a ameaça tecnológica tinha finalmente cruzado a barreira defensiva da minha família.
Tomada por um desespero controlado, esperei que as crianças fossem para o banho e peguei as 2 mochilas escolares que estavam no corredor. Comecei a revistar cada compartimento, cada bolso lateral e até os tecidos internos das pastas de lição de casa. Eu sabia que a burocracia escolar sempre deixa rastros digitais ou impressos quando autoriza qualquer intervenção física nos alunos. Encontrei cadernos amassados, embalagens de lanche, mas continuei procurando com obstinação até achar o caderno de recados oficial. Minhas mãos começaram a suar frio enquanto eu folheava as páginas em busca de provas concretas. Na última página do caderno de recados, deparei-me com a prova irrefutável do crime cometido contra meus filhos. Havia ali o carimbo oficial da recente campanha de vacinação escolar promovida na última quinta-feira durante uma feira de saúde do colégio. Ao lado do carimbo institucional, reluzia a assinatura nítida do Luiz, autorizando de próprio punho a aplicação das doses nas 2 crianças. Ele aproveitou o seu dia de custódia para entregar a biologia dos meus filhos diretamente às garras do sistema. O papel atestava que os chips de captação haviam sido inoculados sem o meu consentimento prévio ou conhecimento. A sensação de traição foi tão avassaladora que cheguei a perder o ar por alguns segundos no meio da sala. O próprio pai dos meus filhos havia agido como um cavalo de Troia, abrindo as portas do colégio para que o fluido articular das crianças fosse exposto às antenas. Ele sabia perfeitamente de todas as minhas pesquisas e alertas sobre a drenagem magnética, mas preferiu me punir entregando a saúde dos meninos. Aquilo não era apenas uma divergência sobre cuidados médicos, era uma sabotagem direta contra a integridade física da nossa linhagem. O Luiz entregou os joelhos das crianças ao mercado de frequência sem hesitar um único segundo. Peguei o telefone imediatamente e liguei para o Luiz em um estado de profunda indignação. Exigi que ele confessasse a atrocidade que havia assinado e cobrei explicações sobre o motivo de ter violado meu papel de mãe, em vez de demonstrar qualquer remorso ou pedir desculpas pelo ato covarde. Ele teve a audácia de elevar o tom de voz e dizer que fez o correto para proteger a saúde das crianças contra doenças reais. Ele me acusou de ser uma ameaça ao bem-estar dos meninos e desligou o telefone na minha cara antes que eu pudesse expor a verdade científica sobre o 5G. A frieza com que ele encerrou a chamada apenas provou o quanto ele está alienado. A traição do Luiz não apenas violou de forma brutal a minha autoridade materna, mas também ativou um cronômetro biológico devastador no corpo dos meus próprios filhos. Agora, com os chips já circulando na corrente sanguínea deles, a drenagem do líquido dos joelhos tornou-se uma questão de dias ou semanas. Eu conseguia visualizar as frequências invisíveis da cidade já rastreando a localização exata das articulações dos meus meninos. Fui deixada sozinha em uma corrida contra o tempo para neutralizar a tecnologia magnética antes que as pernas das crianças fiquem irremediavelmente rígidas. O pânico de ver meus filhos desprovidos de amortecimento articular me obrigou a planejar medidas drásticas de emergência. Comentários da história principal. Usuário anônimo diz: gente, me avisa onde fica esse mercado negro de líquido de joelho 5G porque o meu tá instalando direto e se pá eu vendo meio litro para pagar meu aluguel desse mês. Resposta da OP: sua ignorância só prova como o sistema conseguiu anestesiar a mente das pessoas comuns. Se você usasse um magnetômetro básico na sua articulação após passar perto de uma torre celular, veria a alteração imediata na densidade do seu fluido sinovial. Usuário anônimo 2 diz: graças a Deus o Luiz existe e age como o único adulto com cérebro funcional nessa história. A única ameaça biológica que essas crianças enfrentam é ter uma mãe surtada que prefere ver os filhos pegando doenças graves do que tomar uma vacina de posto. Resposta da OP: é impressionante como a equipe de comunicação do colégio cria perfis falsos na internet para atacar mães conscientes. Você claramente recebe incentivos para defender a corporação que quer transformar nossas crianças em receptores magnéticos desprovidos de mobilidade. Atualização 1. Já se passaram 5 dias desde a última atualização e a urgência da situação me obrigou a adotar medidas táticas imediatas dentro da minha própria casa. Sabendo que as antenas de 5ª geração espalhadas pela cidade poderiam se conectar aos microchips aplicados nos meus filhos a qualquer momento, precisei agir sem perder um único segundo. Montei barreiras físicas e magnéticas diretas nos locais onde as crianças passam a maior parte do tempo descansando. Comprei rolos de malha de galinheiro e os revesti integralmente com várias camadas de papel alumínio de alta densidade. Criei verdadeiras gaiolas de Faraday estruturadas ao redor das camas dos meus filhos para bloquear qualquer sinal externo durante a noite.
As estruturas de alumínio e arame cobriam totalmente as cabeças e as pernas das camas, garantindo um perímetro neutro de radiação enquanto eles dormiam. Os meninos reclamaram do barulho do metal e do calor acumulado dentro do abrigo. Mas expliquei que aquele desconforto temporário era o preço para manter as pernas funcionando. No entanto, o verdadeiro desafio era garantir a proteção deles durante o trajeto de ida e volta para a escola. O ar da rua está saturado de ondas de altíssima frequência projetadas para ativar os componentes metálicos das vacinas. Eu precisava de um escudo portátil para o sistema nervoso central e para o cérebro das crianças. Fui até uma loja de utilidades domésticas e comprei 2 escorredores de macarrão feitos puramente de aço inoxidável pesado. Conectei tiras de pano ajustáveis nas bordas dos escorredores para que pudessem ser fixados com firmeza na cabeça dos meus filhos. Expliquei aos meninos que eles deveriam usar aqueles capacetes refletores durante todo o percurso no transporte escolar e nos corredores do colégio. O aço inoxidável possui propriedades específicas de refração metálica capazes de desviar as frequências de curto alcance antes que alcancem os nervos. Eles choraram e disseram que os colegas ririam, mas a sobrevivência física deles estava acima de qualquer julgamento social fútil. Enviei as crianças para a escola devidamente equipadas com seus capacetes de aço e os instruí a não retirá-los sob nenhuma hipótese. Passei o dia inteiro apreensiva em casa, contando os minutos para a saída da aula e monitorando o mapa de antenas da região. Quando finalmente cheguei na porta do colégio à tarde para buscá-los, meu sangue congelou nas veias ao ver a cena no portão. Meus filhos saíram da instituição caminhando com as cabeças completamente desprotegidas, sem o sinal dos escorredores metálicos. A proteção que eu havia construído com tanto esforço técnico tinha sido sumariamente removida da rotina deles. Aproximei-me rapidamente e exigi saber onde estavam os capacetes de contenção eletromagnética que eu havia ajustado pela manhã. Meu filho mais velho, cabisbaixo, contou que a enfermeira do colégio, uma mulher chamada Sônia, havia confiscado os objetos logo na primeira aula. Ela alegou perante a turma que os utensílios representavam um risco à segurança e ao bem-estar emocional das crianças. No mesmo instante avistei a Sônia parada perto do pátio interno, observando a movimentação dos alunos com um olhar extremamente frio e calculado. A postura postural dela e a ausência total de empatia revelaram sua verdadeira função naquele ambiente. Percebi imediatamente que a Sônia não é uma enfermeira comum contratada para cuidar de arranhões ou febres infantis. Ela é uma peça-chave do esquema corporativo, posicionada dentro da escola para atuar como uma antena humana e facilitar a extração de articulações. A remoção estratégica dos capacetes refletores foi um ato deliberado para deixar o sistema nervoso dos meus filhos exposto às leituras da rede. Ela sabia exatamente o que o aço inoxidável estava fazendo ao bloquear a sincronização dos microchips inoculados pelo Luiz. A presença daquela mulher no colégio confirmava que o ataque aos joelhos dos alunos era organizado internamente. Diante de um crime de violação biológica tão transparente, decidi que a única opção cabível era acionar os órgãos de segurança pública da cidade. Dirigi-me imediatamente à delegacia de polícia mais próxima para registrar um boletim de ocorrência formal contra a Sônia e a direção da escola. Levei comigo os manuais de física sobre frequências magnéticas e os desenhos da gaiola de Faraday para instruir os policiais. Eu pretendia denunciar o tráfico clandestino de líquido articular e a cumplicidade da instituição com a rede 5G urbana. Esperava encontrar autoridades treinadas para defender a população contra ameaças tecnológicas ocultas. A recepção que tive na delegacia, contudo, revelou o nível estarrecedor de contaminação burocrática que já tomou conta das instituições públicas. O policial de plantão me atendeu com uma apatia irritante, ouvindo minhas explicações enquanto mastigava um chiclete com descaso. Quando apresentei os dados sobre a extração do fluido sinovial e a atuação da Sônia como antena de apoio, ele piscou lentamente como se eu estivesse falando um idioma alienígena. Ele se recusou categoricamente a digitar o boletim de ocorrência sob a alegação de que não havia crime tipificado na lei. A falta de preparação daquele agente para lidar com guerra tecnológica foi profundamente lamentável. Insisti fortemente e comecei a bater no balcão da delegacia para que o comissário-chefe saísse da sua sala e ouvisse meu relato técnico. Expliquei que a recusa em registrar o boletim tornava a corporação policial cúmplice direta da perda articular dos meus filhos. Em vez de acatar a denúncia grave, o policial se levantou, cruzou os braços e adotou uma postura abertamente intimidatória. Ele disse em tom ameaçador que se eu não me retirasse imediatamente do local,
ele acionara o Conselho Tutelar e a Assistência Social para avaliar minha capacidade mental. A ameaça velada de me tirar os meninos apenas confirmou que o sistema de segurança está totalmente dobrado pela rede. Saí da delegacia com a firme convicção de que estou lutando em um território totalmente dominado por agentes da grande infraestrutura tecnológica. A polícia recusa-se a enxergar a evidência empírica porque também depende das torres e das redes de comunicação para operar. A Sônia continua livre dentro do colégio, operando diariamente para neutralizar qualquer defesa física que eu tente implementar nos meus filhos. A omissão das autoridades obriga os cidadãos conscientes a agirem de forma autônoma para proteger a biologia de suas famílias. Não posso contar com a lei humana quando os próprios aplicadores da lei foram convertidos em peças do sistema. Ao chegar em casa, verifiquei novamente as pernas dos meus meninos sob a luz de uma lanterna de espectro azul. Notei pequenos pontos vermelhos na região do tendão patelar, o que indica o início do processo de alinhamento magnético pela rede da escola. A falta do capacete de aço inoxidável durante o período escolar permitiu que a Sônia realizasse os primeiros testes de frequência sem interferência. O tempo está se esgotando rapidamente e a cada dia sem proteção, o fluido sinovial perde viscosidade. Preciso criar dispositivos mecânicos mais invasivos e diretos para impedir que a sucção magnética se concretize nas próximas semanas. O Luiz continua se recusando a atender minhas chamadas e bloqueou minhas mensagens no aplicativo de comunicação, ignorando todos os alertas de emergência biológica. Ele prefere viver em sua ilusão confortável enquanto as articulações dos próprios filhos são catalogadas pelo servidor da escola. Sinto o peso imenso de ser a única barreira entre a saúde motora das crianças e a invalidez precoce planejada pelas corporações. Não importa quantas ameaças a polícia faça ou quantas vezes a Sônia confisque meus equipamentos refletores, não vou recuar. Vou desenhar uma nova tática de contenção mecânica que o colégio não poderá remover sem expor publicamente sua tirania. Comentários da atualização 1. Usuário anônimo diz: a mulher colocou escorredor de macarrão na cabeça dos coitados dos meninos para irem para a escola. Isso não é nem mais conspiracionismo, é um episódio ao vivo do Looney Tunes com a mãe bancando o Zé Carioca surtado. Resposta da OP: você zomba porque não entende a física elementar dos materiais metálicos. O aço inoxidável 304 é a única liga comercialmente acessível capaz de refratar ondas mecânicas de curto alcance e desorientar os receptores magnéticos instalados na vacina. Usuário anônimo 2 diz: é sério que o policial não te ofereceu uma camisa de força de aço inox para combinar com os capacetes da sua família? A polícia teve uma paciência de santo em não te mandar direto pro hospício. Resposta da OP: a polícia local já foi totalmente integrada à infraestrutura das antenas urbanas para manter a população dócil. O desinteresse deles em registrar a denúncia é a prova viva de que existe um acobertamento institucional sobre a drenagem de fluido sinovial. Atualização 2. Já se passaram 2 semanas desde a última... Fala, galera! Se você chegou até aqui, é porque tá curtindo o vídeo, né? Então, dá aquela força pro galã, se inscreve aqui no canal agora mesmo! Eu adoraria bater a nossa grande meta de 1000 inscritos e você faz toda a diferença pra gente chegar lá. Conto com vocês, hein? Valeu! Uma atualização e a deterioração da situação motora dos meus filhos me obrigou a subir o nível da resposta tática. Como os microchips continuavam totalmente ativos e emitindo frequências de sincronização dentro do organismo das crianças, eu precisava impedir física e mecanicamente que o fluido corresse em direção aos pontos de emissão do colégio. Não adiantava mais apenas tentar refletir os sinais na cabeça se as articulações dos joelhos permaneciam dobrando e facilitando a circulação do líquido. A solução mecânica mais lógica foi criar uma imobilização externa temporária para garantir estabilidade biomecânica completa durante o horário de aula. Na noite de domingo, peguei 4 cabos de vassoura de madeira maciça e os cortei na medida exata das pernas dos meus 2 filhos. Utilizando várias voltas de fita adesiva larga de alta resistência, amarrei os cabos firmemente atrás de cada uma das pernas das crianças, cobrindo da coxa até o calcanhar. Garanti que os joelhos ficassem completamente retos, travados e impossibilitados de realizar qualquer movimento de flexão biomecânica. Expliquei aos meninos que manter as articulações rígidas impedia que o efeito de sucção magnética das torres conseguisse mover o líquido sinovial ao longo dos canais teciduais. Os meninos choraram e disseram que não conseguiriam sentar nas carteiras escolares com as pernas totalmente esticadas e imobilizadas pelos cabos.
Fui paciente e firme, lembrando a eles que a dor da rigidez temporária era infinitamente menor do que passar a vida inteira sem o amortecimento das juntas. Para compensar o desconforto, coloquei camadas de algodão entre a madeira e a pele para evitar ferimentos graves durante a caminhada. Eles saíram de casa manquitando lentamente como dois pequenos soldados de chumbo, mas totalmente protegidos contra a movimentação de fluido que a rede 5G tenta induzir. No entanto, sabendo que os radares da escola e os receptores da Sônia poderiam rastrear a posição exata das pernas deles mesmo com a imobilização de madeira, elaborei minha maior e mais ambiciosa estratégia de defesa. Eu precisava criar um alvo falso de altíssima densidade para atrair o sinal magnético para longe dos corpos dos meus filhos durante o horário de intervalo. Passei 3 dias inteiros trabalhando na minha garagem, cortando placas gigantes de espuma industrial e montando uma estrutura de papelão reforçado. Construí uma fantasia monumental de mais de 2 metros de altura, reproduzindo com precisão a anatomia de um joelho humano hipertrofiado. Pintei a estrutura externa com tintas condutoras de grafite e revesti o interior com camadas alternadas de papel alumínio para maximizar a capacidade de atração eletromagnética. Na quinta-feira, na hora exata do intervalo escolar, vesti a fantasia gigante de joelho e me posicionei estrategicamente na calçada bem em frente ao portão principal do colégio. Minha intenção era transformar o meu próprio corpo fantasiado na maior antena de absorção da rua, puxando todas as frequências da Sônia para minha estrutura. Eu sabia que a densidade do papelão e da espuma atuaria como um buraco negro magnético para a rede da escola. Para potencializar o efeito da fantasia, comecei a marchar de um lado para o outro na calçada pública com passos firmes e ritmados. Simultaneamente fazia sons guturais e ruídos de motor com a boca em um tom constante e grave, produzindo uma vibração acústica contínua no ar. Essa frequência sonora manual tinha como objetivo específico criar uma onda de interferência mecânica no ambiente, desestabilizando os sensores de baixa frequência instalados nos postes próximos. As pessoas que passavam pela rua paravam para olhar, totalmente incapazes de compreender a complexidade da engenharia acústica que eu estava executando ao vivo. Os alunos começaram a se aglomerar na grade do pátio para assistir à minha marcha defensiva, o que provava que a interferência magnética estava funcionando e chamando a atenção do público. Vi a enfermeira Sônia sair apressada do prédio principal com um semblante de pânico absoluto ao perceber que sua rede de captação estava sendo desorganizada pela minha presença. Em vez de admitir a derrota técnica, ela puxou o celular do bolso e começou a filmar toda a minha movimentação a partir do portão. Eu mantive a marcha e aumentei o volume dos ruídos de motor com a boca para garantir que o campo de proteção se mantivesse inviolável. Aproximadamente 20 minutos após o início da minha operação de bloqueio acústico, um carro freou bruscamente ao lado da calçada. Era o Luiz, que havia sido acionado às pressas pelo diretor da escola para interromper a minha manifestação de proteção biológica. Ele saiu do veículo completamente transtornado, com o rosto vermelho de raiva, e veio em minha direção gesticulando e gritando ofensas na frente de todos os pais e alunos. Ele tentou puxar a estrutura de espuma da minha cabeça, mas eu me esquivei mantendo a postura firme do traje anatômico. O Luiz gritava que eu estava destruindo a vida social dos nossos filhos e ameaçou chamar a polícia para me remover à força da porta do colégio. Ele disse que eu era uma vergonha pública e que levaria o vídeo da Sônia diretamente para o juiz de família para me tirar a guarda definitiva das crianças. Enquanto ele me ameaçava verbalmente, a Sônia continuava gravando cada segundo com um sorriso sarcástico no rosto, alimentando o arquivo do sistema contra mim. Ficou evidente que os dois estavam trabalhando em perfeita sintonia para desmantelar minha reputação enquanto desmontavam a defesa dos meninos. Mesmo sob o ataque verbal violento do Luiz e a vigilância da câmera da Sônia, recusei-me a pedir desculpas ou desativar o campo acústico antes do fim do horário do intervalo. Expliquei aos gritos de dentro do traje de joelho que eu estava salvando a mobilidade dos nossos filhos enquanto ele se comportava como um fantoche ignorante das corporações. Quando o sinal da escola finalmente tocou anunciando o retorno dos alunos para as salas, retirei a parte superior do traje, ciente de que cumpri meu dever tático. Os receptores da escola haviam sido saturados pela minha frequência manual durante o período de maior risco do dia. Eles acreditam que conseguiram me humilhar e que o escândalo na porta do colégio me faria recuar e aceitar a drenagem passiva do fluido articular dos meus filhos. No entanto, a visão curta do Luiz e da Sônia os impede de enxergar a vitória técnica que alcancei naquela tarde. A minha intervenção fantasiada desorientou os sensores da rede escolar por pelo menos alguns dias,
garantindo uma trégua na sucção do líquido sinovial das crianças. As ameaças judiciais do meu ex-marido não passam de desespero de quem percebeu que a mãe dos seus filhos não pode ser comprada ou intimidada. Voltei para casa carregando a estrutura de espuma com a cabeça erguida e com a certeza de que a batalha pela biologia da minha família está apenas começando. Os cabos de vassoura que amarrei nas pernas dos meninos podem ter sido retirados pela direção da escola mais tarde, mas o impacto do meu campo acústico permanecerá. Preciso agora planejar um ataque direto à fonte geradora do sinal, pois a defesa passiva na calçada não será suficiente para conter a rede por muito tempo. Se o colégio insistir em manter a infraestrutura 5G ativa, serei forçada a neutralizar os servidores principais com tecnologia de pulso de alta intensidade. Comentários da atualização 2. Usuário anônimo diz: a pessoa amarrou cabo de vassoura no joelho dos coitados das crianças. Vestiu uma fantasia de joelho de espuma de 2 metros e ficou fazendo vrum-vrum com a boca na porta da escola. Alguém interna essa mulher urgente antes que os meninos fiquem traumatizados pro resto da vida. Resposta da OP. Você reduz uma estratégia avançada de desestabilização de frequência a um deboche superficial. As frequências sonoras produzidas manualmente criam ressonância harmônica capaz de desalinhar sensores de baixa frequência por mais de 72 horas. Usuário anônimo 2 diz: mano, se eu passo na rua e vejo uma mulher vestida de joelho gigante fazendo barulho de motor com a boca na calçada, eu acho que é promoção de farmácia de manipulação ou atração de circo mambembe. Que mico histórico. Resposta da OP. Mentes fúteis e alienadas como a sua só conseguem enxergar a aparência externa dos fatos e ignoram a guerra tecnológica silenciosa travada no nosso espaço urbano. Enquanto você ri do mico, as corporações catalogam sua densidade mecânica. Atualização 3. Já se passou um mês desde a última atualização e a pressão exercida pela rede escolar sobre o organismo dos meus filhos atingiu níveis insustentáveis. Percebi que continuar adotando táticas apenas defensivas na calçada ou dentro de casa era um erro estratégico que colocava o futuro motor das crianças em risco diário. Eu precisava destruir a fonte geradora do sinal 5G e desativar permanentemente os servidores que gerenciam os microchips inoculados pela Sônia. Para executar essa missão de resgate biológico, investi todas as economias que me restavam na conta bancária para adquirir tecnologia de supressão industrial de última geração. Naveguei por semanas em fóruns internacionais de tecnologia restrita até encontrar um fornecedor capaz de me enviar 3 transmissores eletromagnéticos industriais de alta potência. Gastei todo o dinheiro da minha reserva de emergência e vendi alguns eletrodomésticos da minha casa para cobrir os custos de envio e importação dos aparelhos. A lógica por trás da minha estratégia era absolutamente impecável e fundamentada na física de sobrecarga de redes eletrônicas. Se eu conseguisse gerar um pulso magnético suficientemente denso perto da central do colégio, queimaria instantaneamente a tecnologia dos microchips e neutralizaria a Sônia de uma vez por todas. Os transmissores chegaram em caixas de madeira pesadas, contendo bobinas de cobre de alta densidade e seletores de voltagem direta para conexão rápida. Passei dias estudando a fiação elétrica externa do colégio e os pontos de vulnerabilidade da caixa de força instalada perto do garagem dos funcionários. Escolhi uma madrugada de chuva fraca para realizar a operação, sabendo que a umidade do ar ajudaria a conduzir o pulso através da estrutura metálica da escola. Carreguei os 3 aparelhos pesados no porta-malas do meu carro e dirigi com as luzes apagadas até a rua lateral do estabelecimento. Por volta das 2 horas da manhã, pulei o muro dos fundos do estacionamento do colégio, carregando os equipamentos com a ajuda de tiras de nylon resistentes. O pátio estava completamente deserto e banhado apenas pela iluminação amarelada dos postes de segurança da instituição. Caminhei com cuidado até a caixa de força principal, localizada estrategicamente ao lado do galpão, onde ficavam os servidores de dados e os arquivos da escola. Eu sabia que a fiação daqueles postes alimentava diretamente a antena de captação que a Sônia utilizava durante as aulas para monitorar as crianças. Abri o painel elétrico com a ajuda de um pé de cabra e comecei a manipular a fiação de alta tensão sem usar qualquer equipamento de proteção emborrachado. Conectei os cabos grossos dos meus transmissores industriais diretamente nos barramentos de fase dos postes de luz do pátio para sobrecarregar a rede 5G local. A minha intenção era criar um loop de retroalimentação magnética que injetasse uma voltagem absurda na fiação interna do prédio. Eu estava ciente de que o pico de energia queimaria qualquer receptor metálico que estivesse ativo em um raio de 500 metros de distância.
A manipulação grosseira dos cabos descascados de alta tensão sob a garoa fina provocou uma reação elétrica imediata e absolutamente devastadora no painel. No instante em que encostei o último conector de cobre no barramento principal, ocorreu um curto-circuito massivo que iluminou o pátio inteiro com uma luz azulada e cegante. Um estouro ensurdecedor ecoou pela estrutura da escola, fazendo o chão de concreto tremer sob os meus pés. Faíscas brilhantes de metal derretido começaram a voar para todos os lados, atingindo minha roupa e queimando a fiação dos postes instantaneamente. A sobrecarga elétrica viajou em fração de segundos pelos conduítes subterrâneos e atingiu em cheio os servidores principais localizados dentro do galpão. O excesso de voltagem fez as centrais de processamento explodirem internamente, gerando uma nuvem densa de fumaça preta que saiu pelas frestas do telhado. Em questão de minutos, um pequeno incêndio de proporções operacionais começou a se alastrar pelas prateleiras do galpão da garagem. As chamas alaranjadas consumiam a estrutura de dados que mantinha a rede do colégio conectada aos receptores corporativos da cidade. Quando vi as faíscas subindo em direção ao céu e ouvi o estalo dos servidores queimando, fui tomada por uma sensação indescritível de triunfo e libertação biológica. Comecei a comemorar o sucesso da operação dançando descalça no meio do pátio, debaixo da chuva de fagulhas e faíscas que caíam dos postes destruídos. Eu gritava de alegria e erguia os braços para a fumaça, convicta de que tinha acabado de limpar a frequência magnética daquele lugar de forma definitiva. Eu havia salvado meus filhos e toda a comunidade escolar da extração sistemática de fluido articular que acontecia em segredo. A minha dança da vitória sob as faíscas elétricas, contudo, foi interrompida de forma abrupta pelo som estridente dos alarmes de incêndio que dispararam em todo o complexo. As luzes de emergência vermelhas começaram a piscar nas paredes do pátio, ativando os trincos eletrônicos das saídas e travando os portões automáticos de emergência. A fumaça do galpão acionou o sistema de contenção de riscos da empresa de segurança privada que monitorava o colégio 24 horas por dia. Fiquei presa no centro do pátio iluminado pelas chamas, sem qualquer rota de fuga viável antes que as autoridades chegassem. Em menos de 10 minutos, 2 viaturas da Polícia Militar e um caminhão dos bombeiros dobraram a esquina da rua lateral com as sirenes ligadas no volume máximo. Os agentes derrubaram o portão secundário com equipamentos hidráulicos e me encontraram parada ao lado do painel elétrico ainda em chamas, segurando os transmissores industriais. Fui imediatamente cercada por 4 policiais armados que me mandaram deitar no chão molhado de cimento com os braços estendidos. Tentei explicar ao capitão da equipe que eu havia acabado de neutralizar uma ameaça biológica de 5ª geração, mas ele me mandou calar a boca com violência. Eles me algemaram com uma força desnecessária que machucou meus pulsos e me jogaram no banco traseiro do camburão enquanto os bombeiros combatiam o fogo no galpão. Do vidro embaçado da viatura, vi o diretor do colégio e a enfermeira Sônia chegarem ao local com expressões de horror artificial diante dos estragos materiais. A Sônia apontava para mim através da janela do carro com um olhar triunfante. Sabendo que a destruição dos servidores seria usada para me enquadrar como uma criminosa comum, o sistema preferiu me tratar como uma incendiária de alta periculosidade do que encarar a neutralização da sua rede. Fui levada para a central de flagrantes da Polícia Civil sob acusações pesadas de dano qualificado ao patrimônio e colocação de vidas inocentes em risco imediato. Passei o resto da noite fria em uma cela cheia de detentas, sem direito a uma única ligação telefônica para avisar sobre a segurança dos meus filhos. A dor física dos pulsos algemados não era nada comparada à certeza de que a destruição dos transmissores deixaria as crianças vulneráveis novamente assim que o colégio reconstruísse a rede. Não me arrependo de ter provocado o curto-circuito, pois sei que por algumas horas o ar daquela escola esteve totalmente limpo de radiação. Comentários da atualização 3. Usuário anônimo 1 diz: a maluca simplesmente invadiu uma escola de madrugada, causou um incêndio no galpão com transmissores gambiarrados e ficou dançando embaixo de faísca achando que era Sarah Connor do 5G. Essa história passou de mico para caso de polícia de alta periculosidade. Resposta da OP. Os danos materiais a paredes e servidores são totalmente irrelevantes quando comparados à preservação da integridade física e motora de centenas de crianças. Eu agi em legítima defesa biológica contra uma infraestrutura clandestina de captação. Usuário anônimo 2 diz: não é possível que isso seja verdade, parece até roteiro ruim de comédia pastelão ou baita escrito por inteligência artificial.
Ninguém em sanidade mental dança sob faíscas de curto-circuito comemorando que queimou a caixa de força de um colégio. Resposta da OP. A sua incapacidade de aceitar a realidade dos fatos é o resultado de anos de lavagem cerebral promovida pela grande mídia e pelas corporações tecnológicas. O desespero de uma mãe consciente é incompreensível para quem vive na anestesia digital. Atualização 4. Já se passaram 4 meses desde a última atualização, e hoje estou escrevendo este relato do computador comunitário do centro assistencial onde fui acolhida, temporariamente após obter minha liberdade condicional restrita. A noite daquele incêndio na central elétrica do colégio marcou o colapso definitivo de toda a minha estrutura de vida e de proteção familiar. Fui presa em flagrante naquela mesma madrugada sob as acusações formais de dano qualificado ao patrimônio público e colocação de menores em risco de vida iminente. O processo criminal andou com uma velocidade assustadora nos tribunais, conduzido por juízes que se recusaram categoricamente a analisar minhas provas sobre a tecnologia 5G. Durante as audiências preliminares, fui submetida a uma série de avaliações psicológicas e psiquiátricas forçadas por ordem expressa da Promotoria de Justiça. Os laudos técnicos emitidos pelos peritos do Estado concluíram que eu sofria de um quadro grave de distúrbio delirante crônico com perda total da capacidade de discernimento da realidade. Com base nesses documentos encomendados, o juiz responsável pelo caso me declarou oficialmente inimputável perante a lei criminal. Em vez de ser enviada para um presídio comum, o magistrado determinou meu internamento compulsório e imediato em uma clínica psiquiátrica fechada por tempo indeterminado. Paralelamente ao processo criminal e ao internamento forçado, o Tribunal de Família tomou decisões sumárias e devastadoras em relação à guarda dos meus 2 filhos. Com base no meu laudo de inimputabilidade e no relatório do incêndio do colégio, o juiz concedeu a guarda total, exclusiva e definitiva das crianças ao Luiz. Além de entregar os meninos integralmente ao pai alienado, a Justiça expediu uma medida protetiva de urgência com força de afastamento físico severo. Estou expressamente proibida pela lei de me aproximar a menos de 500 metros de distância dos meus filhos ou do perímetro de sua escola. Para cobrir as indenizações astronômicas exigidas pela direção do colégio pela destruição do galpão e dos servidores, além dos honorários advocatícios acumulados, perdi minha casa própria. Todos os meus bens materiais foram penhorados e vendidos em leilão público a preços vis para quitar as dívidas decorrentes daquela operação de neutralização. Fiquei completamente desprovida de patrimônio financeiro, sem um teto para morar e sem a presença diária das 2 pessoas que dediquei minha vida para proteger. A minha existência foi reduzida a zero pela engrenagem jurídica e corporativa em questão de poucas semanas. Passei 90 dias internada na ala de contenção psiquiátrica sob medicação pesada que tentava a todo custo desacelerar meu raciocínio e minha percepção espacial. Durante o período de internamento fui privada de qualquer contato com o mundo externo e proibida de receber visitas das crianças. As enfermeiras da clínica me vigiavam 24 horas por dia, anotando cada palavra que eu dizia sobre o líquido sinovial e sobre as antenas urbanas. No entanto, mesmo sob o efeito das substâncias químicas que me aplicavam diariamente, mantive minha mente focada na verdade anatômica. Passo a maior parte dos meus dias no centro assistencial desenhando diagramas anatômicos detalhados de joelhos humanos nas paredes de gesso do meu quarto de acolhimento. Utilizo pedaços de giz escolar que consigo esconder nas roupas durante as atividades recreativas para mapear os canais de fluxo articular. Nesses desenhos complexos, faço esquemas minuciosos registrando as rotas de transmissão magnética que as corporações ainda tentam esconder da população cega. A minha parede transformou-se em um mapa tático de resistência que nenhum tratamento psiquiátrico conseguirá apagar da minha memória visual. Fica cada vez mais evidente e cristalino para mim que o juiz do caso, o Luiz e a enfermeira Sônia estão todos devidamente comprados pelo mesmo conglomerado tecnológico. Eles operam juntos dentro de uma rede clandestina altamente articulada que visa desarmar os pais conscientes para facilitar o acesso biológico aos corpos infantis. A velocidade com que a minha guarda foi cassada e a rapidez na penhora da minha casa provam que existia um interesse institucional prévio em me neutralizar. Eles precisavam me tirar de circulação para que ninguém mais fizesse barulho na porta do colégio. O Luiz agora caminha livremente com as crianças aos fins de semana, levando-os frequentemente para passear perto de grandes torres de comunicação sem qualquer tipo de proteção reflexiva. Sei que os meus filhos já perderam grande parte da viscosidade do líquido dos joelhos devido à exposição contínua e sem barreiras desde a minha prisão.
Dói-me profundamente saber que o próprio pai atua como facilitador da rigidez articular que comprometerá o crescimento físico de ambos nos próximos anos. Ele acredita que venceu a disputa judicial, mas na verdade entregou a biologia da família para uma corporação sem rosto. A medida protetiva me impede de chegar perto da escola, mas às vezes caminho até o limite dos 500 metros e fico observando o prédio de longe com um binóculo caseiro. Vejo os alunos saindo pelos portões e percebo claramente a alteração sutil na postura e no caminhar da maioria daquelas crianças vacinadas. Elas caminham com uma rigidez mecânica quase imperceptível para os leigos, mas totalmente evidente para os meus olhos treinados no estudo articular. A extração de fluido prossegue diariamente em ritmo acelerado dentro daquele colégio sob a supervisão direta da Sônia e da direção. Vivo hoje com recursos mínimos em um abrigo comunitário, sem qualquer apoio da minha antiga rede de contatos ou familiares, que preferiram se afastar após a repercussão do caso. Ninguém tem a coragem de me encarar de frente porque olhar para mim significa encarar a verdade incômoda sobre o sistema que nos cerca. Eles preferem me rotular de louca e aceitar a versão oficial da psiquiatria do que admitir que o espaço urbano se tornou um ambiente de colheita biológica. A minha solidão é o preço inevitável que qualquer pioneiro da verdade precisa pagar quando decide enfrentar o sistema. Sei que não me resta mais nenhum recurso legal para reverter a perda da guarda ou para recuperar a minha casa leiloada pelo Tribunal de Justiça. No entanto, a consciência limpa de ter feito absolutamente tudo o que estava ao meu alcance físico, mecânico e financeiro me sustenta de pé todos os dias. Eu não fui uma mãe omissa ou covarde que assistiu à degradação da saúde dos filhos sem mover um único dedo para defendê-los. Enfrentei a polícia, destruí a caixa de força do colégio, encarei o internamento psiquiátrico e perdi meu patrimônio sem jamais negociar meus princípios científicos. É apenas uma questão de tempo até que a população inteira comece a manquejar pelas ruas da cidade por falta absoluta de fluido articular nas pernas. As dores crônicas e a rigidez articular baterão à porta de cada família que aceitou passivamente a inoculação dos microchips magnéticos promovida pelas campanhas de vacinação. Quando esse dia de colapso biomecânico coletivo finalmente chegar, o mundo inteiro entenderá o propósito da minha fantasia de joelho e dos meus transmissores industriais. E quando todos estiverem arrastando as pernas sem amortecimento, terão que admitir em silêncio que eu fui a única pessoa que teve a coragem de tentar avisar.